A tela tá cheia aí? Boa noite a todos. Não tá não, Karina. Tô vendo você. Agora tá sem tela. E agora? Iniciou, mas não tá no modo apresentação. E Agora tá. Beleza. Sim. Deixa eu fechar minha cara feia aqui, que vocês não precisam ver. Só me ouvir. Vamos lá, pessoal. Hoje, como a gente havia dito para vocês, a gente fez essa troca aí das aulas, né? Para que a gente estendesse a prova lá para o dia 11 de novembro. Então, a aula de hoje seria sobre o átomo arcanjo, mas falaremos sobre penas futuras, penas temporais, do Livro dos Espíritos, tá? Da questão 989 a 1019. Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são as nossas responsabilidades e o que a gente precisa fazer aí para que a gente tenha reencarnações mais qualitativas, né? O que a gente vai falar na aula de hoje? Eu vou precisar do apoio de vocês, que tem algumas questões que eu vou passar e eu gostaria muito que vocês interagissem, por favor, tá bom? Falaremos hoje, então, das penas temporais, expiação e arrependimento, a duração dessas penas futuras, a ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório, tá? Esses serão os temas da aula de hoje, que estão contidos lá no Livro dos Espíritos. Então, no Céu e Inferno, o que ele fala para a gente, né, sobre as penas temporais? O que ele nos diz? A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, é muito importante a gente já vem falando para vocês ao longo desse ano aí, o quão importante é que nós tenhamos a consciência e o comprometimento das nossas responsabilidades frente aos nossos pensamentos, não é mesmo? Frente às nossas atitudes. Então, as condições que nós nos encontramos hoje é fato, né? Na realidade não é fake, como se diz aí no ditado popular, é fato que estamos aonde estamos porque merecemos estar. E se estamos aonde estamos, é porque buscamos essas condições. Então, é importante que a gente tenha muito isso em nossa consciência, em nossas atitudes, e que não se move uma folha, uma formiga, né, sem que Deus saiba. Então, quando ele fala sobre isso, a gente pode ser que a gente não resgate no momento atual, mas a gente com certeza, que a gente vai falar aqui um pouco da reparação, da expiação, a gente vai expiar lá na frente. Então, não adianta a gente achar que eu pensei por 5 segundos errado, de uma forma negativa para com a outra pessoa. Você pode ter certeza que esse pensamento ele é que nem bumerangue, ele vai e volta, tá? Não tem, gente, não existe milagre, tá? Isso não existe. É a lei da ação e reação. E aí, no Céu e Inferno, ele continua, ele segue falando o que para nós? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a soma dos gozos à das qualidades. Ou seja, se a gente fizer aí
um levantamento íntimo, tá? Karina com Karina, Ricardo com Ricardo aí. 5 minutinhos antes da gente dormir, né? Se deitar. Então, a gente faz aí uma fotografia de nós mesmos. O que mais a gente tem para oferecer? Coisas boas, coisas negativas. Se nós estamos pendenciando, né? Se os nossos defeitos são muito maiores do que as nossas qualidades, alguma coisa de errado tem com a Karina. Então, se avie, né? Comece a se coçar, porque o negócio não está bom para o teu lado. Então, é muito importante que a gente tenha aí, dentro do nosso íntimo, essas nossas transformações, as nossas transformações morais. Porque são difíceis? São difíceis, mas não são impossíveis. Todos nós somos capazes de nos transformarmos, tá? Então, lembrando, claro, das nossas condições, que ainda somos espíritos imperfeitos, mas isso não é muleta. Todos nós somos capazes de um desenvolvimento, e esse desenvolvimento, ele é cada vez mais positivo, tá? O que fala aqui nas crônicas, né? Crônicas e Cartas e Crônicas de Chico, né? Ele fala o quê nesse livro da Tragédia do Circo, né? Nesse livro não, no capítulo. Humberto de Campos, notável escritor brasileiro, desencarnado em 34, descreve sobre o pseudônimo Irmão X. Em obra psicografada pelo médium Francisco Xavier, um lamentável episódio ocorrido no ano de 177 da era cristã, na cidade de Lyon, situada em antiga província romana da em que mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade cooperaram com o sinistro plano de levar à arena largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, as quais, no fim do soberbo espetáculo, encontraram a morte queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. No livro 50 anos depois, há 2000 anos, que fala do Publio Lentulus, que vocês vão ler no Aprendizes, eu não vou dar spoiler aqui, senão a gente vai ficar contando que são livros maravilhosos, mas fala muito dessa parte, né, de colocar as pessoas, os cristãos da época lá em Roma, nos grandes circos para serem comidos pelos leões. Então, apesar de hoje nós lermos esse tipo de depoimento e nos sentirmos horrorizados com isso, lembrem-se, tá? Com certeza, a grande maioria de nós aqui, ou se não a maioria, já participamos desse tipo de espetáculo, como está dizendo aqui, né? Todos nós. Então, é muito importante a gente olhar a fotografia do passado e a atual, dentro dessa cronologia, como nós vamos nos melhorando, né? E como hoje esse tipo de atrocidade que acontece, né? A gente fica assustado quando a gente vê numa mídia televisiva, num jornal, né, assassinatos com requintes de crueldade, ou assassinatos em massa, enfim. Como hoje em dia, a gente lendo, se a gente fosse trazer para o hoje, ler esse tipo de notícia, nos deixaria extremamente horrorizados. Então, isso já mostra aí a evolução da humanidade, né? Já traz aí, não que não aconteça ainda, que a gente sabe que acontece, mas já se torna incomum, né? A sociedade já não consegue aceitar mais esses tipos de barbáries. E aí ele continua aqui com a gente. Finalizando a viva narrativa, Humberto de Campos ele diz o seguinte: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. 18 séculos, hein?
18 séculos. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis em que diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação, em 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Então, vocês conseguem entender como a lei de Deus aí, ela é perfeita? Como tudo corrobora para que nós tenhamos aí a vivência com os nossos desafetos, e para que esses desafetos, ou até mesmo pessoas com as quais a gente realizou um feito negativo, voltem conosco para que a gente possa espiar junto, para que a gente possa resgatar juntos, para que a gente consiga, quantas oportunidades Deus nos dá, para que a gente consiga, em algumas reencarnações, diminuir a nossa dívida, né? Para com esse desafeto, que quando a gente vai olhar para trás, a gente vê que ele não é o nosso desafeto, né? Que a gente também já fez o mal para esse indivíduo, para esse outro irmão nosso, né? E aí eu trouxe aqui as imagens para vocês e falo o seguinte, né? Esses dois impactantes eventos ocorridos em lugares tão distantes um do outro, num espaço de tempo também bem distante, né? Nos fazem refletir sobre as causas das provas experimentadas pelos espíritos no estado de encarnados, também chamadas de penas temporais, não é? Que não existe, para Deus não existe muito tempo, pouco tempo. Para Deus existe o tempo. E o tempo é uma ferramenta ao qual nós utilizamos muito e faz parte da nossa vida, né? E como a gente avalia todas as nossas ações de quando tínhamos 20 anos e quando tínhamos 30 anos, quando temos 40, quando temos 50. Então, nada é esquecido, né? Tudo é uma engrenagem ao qual ela é muito bem elaborada, e essa engrenagem ela é movimentada de forma elegante e inteligente, porque é movimentada por Deus, né? E aí da choupana, aí ele segue, né? Da choupana ao palácio. Ninguém está livre dos seus sofrimentos inerentes ao estágio evolutivo da Terra. Planeta de provas e expiações. Estamos nesse movimento, né, de provas e expiações, onde cabe a todos cumprir sua parte na obra da criação e onde a justificativa divina se faz por intermédio da lei de causa e efeito. Nós não podemos esquecer, pessoal, que eu sempre digo isso, né, nas palestras com os meus alunos, com os meus colegas de voluntariado no EGM, enfim. Nós precisamos aceitar que nós temos a responsabilidade para com as nossas atitudes e que eu vou dar o meu exemplo, eu hoje estou Karina, né? Eu estou Karina, do sexo feminino, e na próxima encarnação eu posso estar João, morando em uma outra cidade ou em um outro país, ou eu posso desencarnar no estágio de criança, né? Ou eu posso vir a desencarnar na próxima reencarnação com uma idade mais velha, mais madura, ou na meia-idade. Isso vai depender, claro, das ações que eu realizei e das responsabilidades que eu sabia que tinha e não as cumpri, então tudo vai do meu merecimento, né?
E aí no céu e inferno fala o que para a gente sobre isso? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Então vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia aqui. Quando a gente compra alguma coisa, se parcelado, se à vista, as contas, elas não chegam todo mês? Todo mês elas estão ali. Nós trabalhando, né? Se estamos trabalhando ou não. Se estamos desempregados ou trabalhando. As contas chegam todo mês. Com a nossa reencarnação, acontece da mesma forma, pessoal. Porém, aí a gente trata no cunho moral, né? No cunho intelectual, no cunho espiritual. O que eu posso fazer para seguir em frente? O que eu posso fazer para tirar esse orgulho de dentro de mim, essa vaidade, né? Essa questão de ter mágoa de coisas que são irrisórias, não é? Então, a gente precisa começar a se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conversa conosco, mais a gente consegue dissolver essas amarras que nós temos. E aí ele segue aqui, ele continua falando o que para a gente aqui, né? Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquela que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. É bom que Deus é tão justo conosco que a gente não precisa pagar uma segunda vez a mesma conta, né? Coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente erra sempre no mesmo ponto. E aí, quando a gente consegue quitar essa dívida, Deus é tão justo que ele não nos cobra mais. Fala, olha, você já conseguiu passar desse ponto, né? Você conseguiu passar da página 2 para a página 3. Da 2 para trás, você está livre. Ou seja, você aprendeu todas aquelas vivências, todas aquelas sensações, você já aprendeu. Então, se voltar na página, se acontecer as mesmas situações na página 3, você vai surfar a onda lindamente. Então, nós vamos ficando cada vez mais capazes de sermos melhores, de pensarmos no bem. O espírito sofre quer no mundo corporal, quer no espiritual. A consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas no presente ou precedentes existências, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea. Pode julgar-se a natureza por faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, é muito quando a gente fala, né? Poxa, eu sonhei, eu fui para um lugar tão ruim e aconteceu isso, aquilo comigo. E aí, as pessoas que não acreditam, né, em reencarnação, que acreditam que exista uma única vida, eu paro para pensar assim, eu gostaria muito de conhecer uma pessoa que fosse cética com relação à reencarnação, para perguntar, você acha mesmo que tudo que você sonhou e por onde você passou no seu sonho refere-se a essa única vida que você está vivendo? A gente acaba sendo muito egoísta em achar que Deus criou o universo, por mais que a gente não acredite, por mais que essa pessoa não tenha uma religião, mas eu gostaria muito de conversar com essas pessoas e perguntar, quando você vê a natureza, a grandeza da nossa natureza, a fonte que nos alimenta, né, todos os nossos insumos que nós temos,
Qual é o seu pensamento sobre isso? De onde vem? Como que tudo isso aconteceu? Né? Porque é tão natural na beleza de Deus, do universo, de como uma vida só não aconteceria tudo isso conosco, não é mesmo? E aí, quando a gente sonha com coisas boas e quando a gente sonha com coisas ruins, é um fato. É um fato que a gente traz das nossas vivências anteriores e da nossa vivência atual. Não adianta a gente pensar que a gente também não gera dívidas nessa existência. Nós geramos dívidas nessa existência, sim. Nós estamos pagando das vidas pregressas? Sim, mas também estamos quitando desta vida. E o mais engraçado de tudo isso é que a gente reclama. E antes de reencarnar, a gente pede para que as coisas aconteçam. Isso vai estar um pouquinho mais lá para o final da aula. A gente pede. E aí, na hora que vem, a gente reclama. Sabendo que Deus nos dá 10% daquilo que a gente pode, daquilo que a gente deveria, né, quitar. Porque se ele fosse, de fato, em cada reencarnação, nos envolver em 100% das nossas dívidas, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. E aí ele segue aqui, né? No Evangelho, o que ele fala para nós? Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como as que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, que é o que eu falei agora há pouco. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Gente, é natural. Às vezes a gente fala assim, nossa, tem uma pessoa na minha convivência, ou até nós mesmos, que vive resfriada, vive doente, e tá sempre, né? Tá sempre, quando vai conversar, tá sempre triste. Aí você começa a entrar um pouco mais fundo nas ideias dessa pessoa, né? Nas ideias desse nosso irmão ou nossa irmã. Como essa pessoa vive em sociedade? Quais são os pensamentos dela para determinados tipos de situações na vida? Para determinados tipos de dificuldades? Como é que ela age? Né? E aí você começa a perceber e a entender como essa justiça, como diz aqui no Evangelho, ela é distributiva. Porque você começa a entender as suas atitudes e essas atitudes, elas automaticamente, elas se tornam em uma reação. Atitudes que a gente fala que são originárias do nosso pensamento. Então, não adianta, que nem a gente fala, né? A gente não pode ter dó, mas a gente pode, sim, auxiliar. A gente pode auxiliar com um abraço, com um ouvido, com um olhar fraterno, com coisas, né? Distribuindo uma refeição nesse âmbito social, né? Material social. A gente pode fazer uma oração verdadeira para essa pessoa. Tem várias formas da gente auxiliar e quitar as nossas dívidas, né? A gente precisa trabalhar cada vez mais para que as nossas intenções sejam positivas e igualitárias, né? Porque é diferente a gente fazer uma oração para uma pessoa que a gente ama para uma pessoa que é o nosso desafeto.
a intenção é diferente, né? A energia transmitida, o pensamento, o fluido emanado para essa pessoa é diferente. Então, a gente primeiro precisa trabalhar dentro de nós para que a gente comece a orar para essa pessoa, né? Para que a gente não distribua um pensamento negativo. Então, é muito importante que a gente se oriente, se entenda. No Evangelho segue, tá? Assim que se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Então, tudo que acontece aí, essas pandemias, epidemias, tornados, esses desastres naturais, tudo isso faz parte, corrobora para uma mecânica para que a gente aprenda. Ah, mas na pandemia desencarnou muita gente. Sim, desencarnou muita gente. Vai olhar o histórico planetário. Vamos lá, vamos desde os princípios, desde os primórdios. O que a gente, quando encarnados, o que a gente vem fazendo? Né? Quais são as nossas ações, desde lá dos primórdios? Como que a gente age? Né? Quais são as nossas características? Então, assim, é muito importante que a gente saiba também um pouco da história, né? Para que a gente entenda e avalie que nós estamos aqui, primeiro, porque somos capazes de estar aqui. Segundo, porque estamos aqui, porque precisamos resgatar e somos merecedores, né? E nós precisamos evoluir. Isso é um fato. E para evoluir, precisamos passar por situações infinitas, de extrema, onde a gente produz um extremo índice de emoção, quando a gente também em momentos em que a gente não produz tanta emoção. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. No Missionário da Luz, preparação de experiências, o que ele diz para nós? Manassés apresentou-me otimista. Tratava-se do colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se o receio à indecisão. Por que isso, né? Porque quando nós estamos em espírito, é mais fácil, é mais leve. Nós temos, quando nós estamos nesse momento aqui que Manassés está falando para a gente, nós estamos envolvidos por espíritos amigos que estão nos apoiando, que estão nos acolhendo. É a mesma coisa, vamos trazer aqui para a nossa vida, né? Quem frequenta lá o GEMB ou quem frequenta outras casas espíritas, o que acontece? É muito fácil a gente ter bons pensamentos, ter boas ações em um ambiente em que ele é preparado diariamente para isso acontecer. Né? É muito fácil. Mas como que funciona a nossa vivência, o nosso interior, a nossa consciência, fora de um ambiente preparado para isso? Que é isso que o nosso irmão aqui para reencarnar está sentindo. Então, ele tem todo o apoio da espiritualidade nesse momento em que ele se encontra, né? E um medo enorme na hora de reencarnar, porque na hora de reencarnar voltam as nossas paixões, voltam os nossos defeitos, como voltam as nossas qualidades. E o medo de errar, né? E o receio de ter que voltar mais muitas vezes. Por isso, nesse estágio, todos nós, pessoal, todos nós passamos por isso, tá bem?
Deixa eu seguir aqui, senão eu vou ficar falando muito e não vou dar aula total. Mas Manassés já... tem uma... Tem, Oi, eu desculpa. vi. Eu já vou abrir para perguntas, Ricardo. Obrigada. Manassés, já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns para esse irmão que ia reencarnar, por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Certamente lutará você com as grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Está vendo como a gente, como nós somos partícipes, né? Somos coautores do nosso planejamento reencarnatório? Então, é muito importante que que a gente começa a ter dó de alguém, que a gente ore por essa pessoa e que a gente fique assustado com algumas cenas de ver os seres humanos, né, em determinadas situações, que a gente ore muito para que aquele espírito consiga vencer essa batalha, né? Que ele tenha êxito. Quando a oração é verdadeira, é o melhor auxílio que a gente pode oferecer para o nosso próximo. Sim, disse o outro, né? Algo confortável. Preciso, aí ele fala, né? O amigo que vai reencarnar, né? Preciso defender-me contra certas tentações da minha natureza interior. Todos nós passamos por esse tipo de situação, tá, pessoal? Antes de reencarnar. Interior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Olha como é rico a lei divina, como ela é confortadora, né? Como ela é compreensiva. Então, para que a gente dissolva um de nossos defeitos, uma de nossas paixões, Deus nos dá a possibilidade, N possibilidades, de virmos em formatos, em formas diferentes, para que a gente dissolva essas nossas paixões, esses nossos vícios. No céu e inferno, o que ele fala mais para a gente das penas temporais? Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se nas suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Nós. Aqui, resumindo, somos nós. Tá, pessoal? Sem muito a acrescentar. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno das quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-nos no progresso. Ou seja, precisamos conviver em sociedade com pessoas, com espíritos imperfeitos como nós. Claro que cada um está num grau de conhecimento, mas todos nós estamos na mesma classificação espiritual, né? Ainda em provas e expiações. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui, que a gente vai fazer um quiz rapidinho, que agora eu quero a participação de todos vocês, tá bom? Caetano fala o seguinte para a gente. Boa noite, boa noite. Essa conta de apenas 10% das nossas faltas a serem cobradas numa encarnação é uma figura de linguagem ou realmente é uma porcentagem que nos é faturada? É uma figura de linguagem, tá, Caetano? O que a gente quer dizer com isso? Que na literatura espírita, nas obras básicas, nos é dito que nos é cobrado, né,
muito menos do que nós deveríamos quitar. Por quê? Porque ainda não temos a capacidade. Então, conforme a gente vai reencarnando, nós vamos nos abastecendo, né? O nosso copo, o nosso organismo, a nossa consciência, o nosso espírito, ele vai se munindo de pensamentos positivos, de boas ações, de boas atitudes, conforme a gente vai reencarnando. E aí, com base, quanto mais a gente vai adquirindo experiências, conhecimento, mais vai nos sendo cobrado, mais nós temos capacidade de poder realizar, né? Porque se de fato nós tivéssemos que quitar todas as nossas dívidas em uma encarnação só, nós não suportaríamos, tá bom? Vamos lá? Eu quero que todo mundo abra os áudios aí. Karina? Oi? Oi, eu tenho uma dúvida. Diga aí, Caio. Não, mas a dúvida, eu acho que ela não foge do tema aí que você está apresentando. Uhum. Seria a consciência pós-morte. Quando você desencarna, lógico, você tem um processo vamos dizer, de adaptação pós-morte lá para que você se equilibre novamente. Uhum. Porém, você fica preso só às condições ruins, ou você tem condições de você ver você tipo assim, você na sua vida teve a condição A, B, C e D. Na condição C, você errou. Você tem condições de ver a sua condição A, que foi uma condição boa, a B foi um pouco melhor, a C você caiu e a D você melhorou. Você vai ficar preso só na condição ruim, ou você tem condições de você analisar toda essa situação do lado de lá? Não, você analisa tudo, né? É como um todo. Não, por que eu estou perguntando? Desculpa, não quero te cortar. Por que a pergunta? Nos livros que a gente está lendo, existem situações que a gente não vai pôr em pauta porque são um cara que matou o outro, são coisas muito pesadas. Porém, tem situações que o cara cometeu um erro grave. Porém, ele ficou numa situação daquele erro durante um período muito grande. Tudo bem, cometeu um erro, não vou falar, porque senão eu vou dizer de onde eu estou falando aqui. Mas o erro dele foi grave? Foi grave. Porém, ele pagou pelo aquele erro durante 40 anos. Tá? Que, lógico, depois ele veio a entender. Quer dizer, tudo que ele fez na vida, ele só ficou preso àquela situação. Quer dizer, ele não viu quando ele era criança, ou quando ele foi jovem, o que ele fez, o que ele não fez. Só ficou preso àquilo durante todo esse tempo. Por que ele ficou preso àquilo, Ricardo? Quando a gente desencarna, vocês vão aprender isso nos mediúnicos, tá bom? E depois até na prática, tá? Nas aulas práticas. Quando a gente desencarna, você sabe que a gente fica leve, né? A gente se torna espírito e a gente fica leve, certo? A nossa consciência, ela nos acusa, ela fica, como é que eu posso te dizer? Ela fica mais transparente. Ela fica como se fosse uma tela de WhatsApp. Toda hora a gente não está olhando no WhatsApp para ficar conversando com as pessoas por conta de trabalho e tudo mais. A nossa consciência, quando a gente desencarna, ela fica como se fosse mensagens toda hora falando para a gente. Porque a nossa consciência, ela fica mais leve porque a gente não tem a parte da carne, tá? Porque a carne é como se a gente aqui, ó, encarnado, nós estamos presos. Quando a gente dorme, a gente sai desse corpo físico, a gente se sente liberto. A gente se sente livre. Então, nós ficamos mais leves. Mas a nossa consciência, por sermos ainda espíritos imperfeitos, nós devemos mais do que temos mais débitos do que crédito na casa, tá? Digamos assim. Então, que nem você falou, o cara ficou 40 anos condicionado a uma única situação, porque aquilo para ele, quando ele desencarnou, a consciência dele pesou. Pesou nesse ponto.
Mas ele não consegue ver que ele está numa outra condição. Ele não consegue, que nem não consegue, Ricardo, sabe por quê? Ele só vai conseguir ver quando ele começa a entender que existe o arrependimento naquela condição. Ele precisa se arrepender. Quando ele se arrepende de uma forma límpida, de uma forma transparente, que é o que acontece nos trabalhos de desobsessão, que vocês vão aprender mais lá na frente, automaticamente o auxílio vem. Então, quando nós desencarnamos, e que nem você citou agora, esses 40 anos dentro, ele a gente chama de monoideia, tá, Ricardo? Ele ficou preso nessa monoideia anos da vida. Tem espíritos, Ricardo, que ficam séculos presos. Mas ele não consegue olhar para o outro lado. Não, ele não consegue enxergar, porque a consciência dele está presa nessa situação, até que ele entenda o outro lado da história. E como ele vai fazer para entender? Ele vai passar na vida espiritual, como aqui na vida encarnado, por algumas experiências, por alguns sofrimentos. Até que ele... É que nem o obsessor. Até que ele consiga enxergar que o que ele está fazendo, né, o que ele achava que aquele erro que ele cometeu, que foi um erro contra um outro, né, irmão, afetou o livre-arbítrio desse outro, aí a gente começa a adquirir essa consciência de que a gente errou. Poxa, mas eu errei nisso, mas eu errei, mas na consciência do cara, ou na minha consciência aqui da Karina, quando eu estou em espírito, eu falo, não, eu estou certo no que eu estou fazendo. Ah, você está certa, Karina. Aí vem a espiritualidade, fala, ó, Karina, aconteceu isso, isso, isso com você. Você fez isso, isso, isso. Aí lá, eu em espírito falo, tá bom, ok, entendi. Aí eu volto, acordo. Aí quando eu acordo, né, acordo aqui, é mais pesado, eu me sinto presa, eu tenho as minhas paixões, né, tenho os meus defeitos. Chega na hora, fica só lá, no meu subconsciente. E aí eu cometo os mesmos erros. Aí eu vou desencarnar. Pode explicar o André Luiz no nosso lar também, né? Isso, também. Então, quanto tempo ele passou? Então, tendo em vista ele, pô, era um médico, pô, legal. Um médico, o cara, ele teve os seus erros? Teve. Ficou 8 anos numa situação que ele talvez não tenha entendido, mas, pô, você já pensou você chegar num lugar desse? Pô, ele não era um médico, ele fazia as coisas erradas, né? Mas, pô, você é médico, você tinha uma... Pô, você chega lá, no umbral, pô, isso aqui, o que aconteceu? Né? Quer dizer, a sua consciência não consegue administrar ou ver que alguma coisa está muito diferente. Vocês estão sendo preparados para isso, né, Ricardo? Você vê que o próprio... Desculpa cortar aí, Karina. Não, pode seguir, eu já volto. Eu vou ter que ir no toalete. Vai tomar água. Você viu a etapa que o André Luiz passou. E ele não foi de todo mal. Ele só traía a esposa, bebia pra caramba, fumava, tudo isso. Mas ele foi traído pela sua subconsciência, que na verdade não é sua consciência, é seu id, né? O que está por trás da consciência, que se transformou em consciência, né? Que vocês vão ver a partir do mediúnico. E aí isso atraiu para as penas mais pesadas, um umbral onde você tinha que expurgar todos os pensamentos que são impuros. Então você fica preso a coisa ruim só. Porque ele não é coisa, mas ninguém falou que é coisa ruim. Você vai ficar preso à sua consciência. Agora, se a sua consciência é ruim, a gente tem que começar a tratar de limpá-la. É isso que ele tem que fazer. Não, legal. Então, vamos lá. Entenda assim, o umbral não é uma coisa ruim. É depuração. Ele é depuração da sua consciência. Entendeu? O umbral de cada um. Por que a gente se encontra no umbral? Nossa, foi rápido. Por que a gente se encontra no umbral? Porque todos têm um pensamento comum. Se for eu e você, exemplo, se eu e você pensarmos em sexo o tempo inteiro, somos espíritos afins, pensamos sobre o mesmo assunto. Provavelmente fomos purgar em umbrais envolvidos a sexos, a escolas de sexo, a cidades de sexo que tem no nosso plano espiritual.
Então, cada um vai ser ligado aos seus espíritos afins e os seus problemas, é claro. O suicida, aos usuários do suicida, a quem tem problema com familiares, aos umbral simples, para expurgar esse final de pensamento, esse final de coisas que não podemos ser ruins, mas são expurgar pensamentos que são deletérios, né? Para melhorar o nosso pensamento. Por isso que a etapa tem que ser mais tranquila. Você pode ver no próprio Voltaire, que é no número 1, né, que o próprio, esqueci o nome dele, para que seja um dirigente de casa espírita, penou também. Penou para passar. Eu Não vou lembro. não vou dizer que vai ser uma etapa fácil para nós. Só que a gente está aqui melhorando, a gente está falando, a história que a gente está falando aqui desde o básico 1 é melhora seus pensamentos. Não só o seu, o meu também, o da Karina, todo mundo. Todos né? nós, né? Todos nós somos imperfeitos. É a única coisa assim que eu tenho um pouco de, acho que talvez não seja dificuldade, é ignorância mesmo, vamos usar o português. Não é ignorância. É entender essa questão, quer dizer, você fez coisas boas, claro. Nós não somos Chico Xavier. Chico Xavier veio só para fazer coisa boa, né? Então nós somos pessoas normais e, como a gente disse, só temos erros, vários erros. Quer dizer, você vai para lá por causa de um determinado erro seu, você fica preso a uma condição e aquilo tudo que você fez de bom, entre aspas, vai, tratou bem determinada pessoa, foi um cara de família, né? Quer dizer, isso está guardado de quanto? Quer dizer, quando você não pagar aquilo que você fez, você não vai olhar para aquilo que você fez de bom. Então, essa situação que me deixa ainda um pouco atrapalhado, né? Quer dizer, você só paga, não recebe nada. Veja bem, recebe sim, desde que você faça o negócio direitinho, né? Mas nós não somos direitinho, nós temos os erros e os acertos. Então, você sempre vai pagar só pelos erros e os acertos, não aparece. Só aparece quando você apanhou que nem um cão. Aí, de novo, vamos para o livro do Adelino. Vamos para a história do Adelino, não vamos? Você lembra da história do Adelino? Mais ou menos. É livro passado. Mas vamos lá. A história do Adelino. O que ele fez? Ele, junto com a sua madrasta, matou o seu pai. Não estou nem falando, não estou nem falando morte. Mas eu estou colocando... Morte é morte. Não estou falando uma coisa bem mais branda, né? Não, mas eu estou colocando... O cara matou, tem que pagar. Eu vou acabar... Não vou falar. Deixa. Depois a gente... Deixa mais para frente, a gente comenta isso aí, porque é do livro, tá? Então, assim... se eu for comparar um cara que assassinou, ajuda o próximo, caridade. Você está trabalhando lá no Gêmeo, está começando, né? Você está começando a expurgar. Se sua conquista de ajuda ao próximo começar a melhorar, é óbvio que você vai expurgar tudo isso. Quando seu perdão for verdadeiro, para qualquer tipo de falta, os outros para com você, você para com os outros, você já está expurgando na Terra. Entendeu? Entendi. Vamos lá, que a gente vai ter que expurgar. Não tem jeito, a gente vai ter que expurgar de qualquer jeito. É um spoiler aqui ao longo da aula a gente vai falar sobre isso, tá? Caetano, você queria falar o quê? Você levantou a mão? Não, só boa noite. Pegando um gancho aí da dúvida do Ricardo, pensando assim numa pessoa encarnada que cometeu uma falta, não uma falta tão grave assim como assassinato, tirar a vida de alguém, mas que também está preso a essa falta. E a pessoa está encarnada. Também pode acontecer assim dela ser advogada por um bom espírito, um terceiro assim, pelas coisas boas que ela fez, para ela se livrar desse brau que ela mesma se colocou, mesmo estando encarnada nessa falta dela, assim. A pessoa não é de todo um ruim, entendeu? Ele deu o exemplo lá, teve A, B, C, D, vamos supor, ela teve uma falta ruim e ela está presa naquilo. E ela teve ações boas também durante a vida. Ela pode ser advogada por alguém, por um terceiro, um espírito, um anjo da guarda, alguém que acompanha ela para que ela consiga sair disso? A pessoa já está indo embora só dela. Supremo Tribunal, hein? A pessoa já está indo embora pelo Supremo Tribunal aqui. Isso, não dependendo só da pessoa. Ela pode ser salva por alguma coisa boa que ela fez, assim. Sim, você salva pela sua consciência. Ninguém é salvo, Caetano. Ninguém é salvo.
a nossa consciência que nos julga. Todos nós somos orientados e amparados pela espiritualidade. Todos nós somos orientados e amparados por Deus. Mas se nós não quisermos ouvir aquilo que eles nos falam, nós temos o nosso livre-arbítrio. Independente de qual seja a falta, se seja um assassinato ou seja um vício em bebida, em cigarro, em sexo, em ter inveja das pessoas, em fazer fofoca. A depuração, aí você já pega o gancho, Ricardo. A nossa depuração depende de nós. Depende dos nossos pensamentos. Depende das nossas ações. Tudo começa no nosso pensamento. Nós temos o nosso coronário. Não temos nosso coronário? E nosso coronário não reflete em todos os nossos centros de força, que logo, automaticamente, reflete no nosso espírito, no nosso perispírito. Então, vocês precisam trazer, de tudo isso que vocês estão perguntando, tudo que vocês já estudaram. Tudo isso que vocês estão perguntando são coisas que vocês já estudaram. Né? Que vocês Karina, posso falar uma coisinha? Detalhar mais. Posso falar uma coisinha? Pode. Não, só lembrando assim, que a discussão em pauta, né? No livro do Nosso Lar, conta aquela senhora que estava há mais de 500 anos lá no Nosso Lar. Uhum. Ela insistia assim, que ela se sentia que ela fazia o bem, ela tirava os bebês das mães e dava para os outros lá, né? Uhum. Então, ela estava lá presa naquela ação, porque na cabeça dela achava que ela não fazia o mal, que ela não fazia mal. Mas ela tirava os filhos das mães sem autorização e que eram os filhos dos escravos, né? E vendia, tal, ou dava, sei lá. Então, para eles ver assim que o que prendia ela lá era a consciência dela, porque até então ela estava errada, mas na cabeça dela ela achava que ela estava certa. Então, ela vai ficar presa nisso até ela entender que ela não estava certa, para poder ser libertada. Será que eu estou certa? Exatamente. Isso é natural. É natural. Ricardo, eu estou te cortando. Fala, meu bem. Perdão. Não, era isso mesmo. Ela dá mais um exemplo, e o exemplo mais simples possível, né? E eu dar um exemplo. E são exemplos que vocês não fiquem tranquilos, vocês vão pegar mais ainda exemplos quando vocês começarem a fazer o mediúnico, começar a botar a mão na massa e trabalhar. Aí vocês vão começar a entender. Né, Ricardo? São coisinhas até bobas, né? Porque eu ia dar um exemplo mais tosco da vida, né? Falar assim, poxa, eu conheço a Karina, aí eu vejo lá na Karina, a Karina põe uma carteira dela lá, pego R$10 dela, que eu vejo na carteira dela. E pego para fazer alguma coisa, seja lá o que for. Eu vou jogar na loteria, vou comprar pão, pego os R$10 da carteira da Karina. Só que esses mesmos R$10 da Karina era para ela ir para o emprego novo dela, que era para ir para casa, que era para comprar o pão da casa dela. Isso ocorreu um erro? Ocorreu, vários erros. Primeiro que eu tirei dela sem pedir, fiz uma coisa que eu não queria, que ela não queria, que eu não podia, mas aconteceu um erro. Vai ficar na minha consciência? Vai ficar. Vou expurgar por isso? Vou expurgar por isso. Fica registrado tudo. Eu expurgo, porque vai ficar consciente. Vai ficar registrado onde? Na consciência. Por mais tosco que seja esse problema, né? Vamos lá? Bora. Agora eu quero a ajuda de vocês aí, hein? Ainda sobre penas temporais e tudo que a gente já falou aqui agora. No Livro dos Espíritos, ele faz algumas perguntas para nós, tá? E eu vou trazer aqui, eu quero a resposta de vocês. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? O que vocês acham? Respondam para mim aí, pode ligar os áudios. Pode ter muitas no mesmo globo. Pode ter muitas no mesmo globo. Pode ter muitas. Todo mundo concorda que podemos ter Concordo que sim, porque se é uma expurgação, né? Até o momento que não se libertar, não é isso aí? Vamos lá, vamos ver o que o Livro dos Espíritos responde? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior.
tá? Pode viver muitas no mesmo globo, e que esteja também, depois tem a continuidade, deixa eu ver se vai estar na ata, senão eu vou dar a resposta para vocês e não é essa ideia, peraí. É isso mesmo, não. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Olha, dona, eu já ia dar a resposta, já. Sim ou não? Sim, podemos. Sim, podemos. Ai, eu adoro quando vocês participam. Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Então, a gente viveu na Terra e vivemos em outros mundos. A gente pode voltar a viver na Terra? Eu acredito que sim, também. Eu também acho que sim. Aí vai depender. Eu acho que depende. Carol depende, 2 sims, Carol depende, quem mais? Eu acho que depende, porque se eu passar para um outro tipo de nível, né, para um nível superior, eu não vou poder. Não é que eu não vou poder, eu não vou ter a necessidade de voltar para a Terra, né? A Terra vai melhorar também. Sim, mas você não pode vir com uma missão? Isso, então, não é que eu não possa, porque se eu estou num outro nível, eu posso estar lá aprendendo alguma coisa. Eu, para fazer uma missão, acho que também depende muito, né? Vou precisar melhorar muito para vir em missão. Mas não que eu não poderia voltar, mas não seria uma necessidade. Talvez voltar para ajudar os seus outros entes queridos que ficaram aqui, que estão mais atrasados. Ajudar no adiantamento deles. Eu gosto assim, eu gosto desses debates. Vamos lá, qual a resposta? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido em outros lugares e na Terra, tá? Então, a gente pode voltar assim, ir e vir, né? A gente já falou que a gente pode reencarnar em vários planetas, em vários universos. Próxima pergunta. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? O que vocês acham? Depende de cada um. Sim, eu acredito que sim. Sim, eu depende. também acredito que sim. É uma necessidade, é a nossa evolução, né? A gente precisa desse adiantamento. Vamos lá? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela, que são os mundos inferiores. Eu fiquei com uma dúvida. Vocês vão entender mais lá para frente. Diga. Esse viver na Terra, vinculado à Terra, é estranho ou não? Eu não ouvi a sua frase final, Caetano cortou. Esse viver na Terra é sempre estando encarnado? Ou, por exemplo, a pessoa desencarnou, tem mérito para ir viver em outro mundo, mas vai continuar trabalhando na Terra? Como casos que a gente viu no livro de espíritos que tinham méritos para estar em outro lugar, mas ainda estão aqui vinculados à Terra fazendo trabalho. Essas perguntas do viver na Terra para nós, você está querendo dizer que é sempre encarnado ou pode ser desencarnado também vinculado à Terra de alguma forma? Para nós, espíritos imperfeitos que estamos. Essa que é a pergunta que o Livro dos Espíritos faz. Tornar a viver nós, espíritos imperfeitos, na Terra, constitui para nós, espíritos imperfeitos, encarnados ou desencarnados, uma necessidade? Aí ele diz, não. Mas se não progredistes, ou seja, se nós não progredirmos, poderás ir para outros mundos menos inferiores. Menos não. Perdão, mas não impede dele vir para a Terra. Mas não impede dele vir para a Terra. Ou voltar para a Terra. Tem espíritos que estão tão endurecidos, vocês vão estudar isso mais lá para frente também, tá bom? Que estão tão endurecidos que já a espiritualidade já nos abriu a possibilidade, já está nos trazendo, né, nos avisando, nos falando, que são espíritos que não voltam mais para a Terra, eles vão para mundos mais inferiores. Tá bom? Outra pergunta.
É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Ou seja, a gente tem essa expertise, a gente tem essa amplitude de podermos conhecer o estado físico e moral dos outros mundos? Não. Não. Não, não. 2 não. 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 Vamos lá. Eu vou correr um pouquinho aqui por conta do horário, tá, gente? Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto, os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Nós ainda não somos capazes, por conta das nossas limitações, de entendermos como funciona um mundo superior, um planeta, um globo superior, aonde haja a convivência, aonde haja apenas o amor. Nós ainda não somos capazes. Nós podemos ficar capazes? Sim, com certeza. E é isso que Deus quer de nós. Porque nós temos hoje uma condição e por nossa condição, nós temos uma compreensão limitada do que é o amor ao próximo. Mas a ideia, né? Deus, o que Deus quer de nós? Que cada vez mais a gente evolua, para que a gente vá para esses mundos superiores e para que a gente se dissolva de todas essas nossas amarras, vícios, enfim, e nos tornemos todos nós espíritos melhores, tá bom? A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente irracional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes. É uma coisa óbvia aí, né? Que nos desorganizam, né? Quanto mais puro o espírito, menos paixões dominá-lo, então menos vícios. E é essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia os nossos sofrimentos. No capítulo 5 do Evangelho, ele fala o quê? Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior ao qual serve um preso. Tá vendo? Como somos nós mesmos que nos prendemos, como nós é que criamos essa prisão dentro da nossa consciência, de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria. E que só de si depende não voltar a este, trabalhando para se melhorar. Então, depende de nós. Depende única e exclusivamente de nós. De tirar uma folha de necessidade, de jogar um lixo na rua sem precisar, que a gente pode colocar na nossa bolsa, até extremos que vocês citaram aí, tudo isso nós teremos que depois quitar, ou nessa ou na próxima. Acho que dúvidas até aí tá tranquilo, né? Vamos agora para expiação e arrependimento. O que a gente fala aqui? Olha lá, quando a gente está em espírito, desejo de uma nova encarnação para expiação das minhas faltas. Então, eu quero reencarnar. Eu quero voltar para a Terra, que eu tenho débitos a quitar. Eu preciso disso. Nós em espíritos, tá bom? Quando nós estamos lá envolvidos com o nosso grupo, em que esse grupo que nos ajuda e que nos acolhe para que a gente reencarne. E quando a gente está encarnado, embora ninguém possa, né, voltar para trás, isso é uma frase de Chico. Por quê? Porque a gente erra, a gente encarna e erra. A gente fala que vai fazer uma coisa, a gente vai virar à direita, a gente vira à esquerda. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nós podemos nos arrepender até o nosso último suspiro de vida. Se esse arrependimento for sincero, nós podemos nos arrepender. Tá? Vamos lá.
Na Revista Espírita fala o quê? Em 1863. Um pouquinho de café com espiritismo para vocês aí sobre o arrependimento e a expiação, tá? O arrependimento sobe a Deus e lhe é mais agradável que o fumo dos sacrifícios e mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Semelhante às tempestades que varam o ar, purificando o arrependimento, purificando-o. O arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. É como se fosse uma explosão de amor, gente. Quando a gente vê... Deixa eu fazer uma associação aqui boa. Quando a gente abraça alguém muito querido, né? Muito querido de nós, assim, que a gente tem um carinho muito grande, um carinho fraterno. E quando a gente dá aquele abraço que junta coração com coração, às vezes a gente até o coração acelera e a gente sente aquela felicidade que faz coceguinha dentro da gente. Já tiveram essa sensação? Aquela sensação de conforto, de paz, é tudo misturado. O arrependimento é a mesma coisa para Deus quando a gente se arrepende de forma transparente. Quando a gente sente o arrependimento dentro de nós. É a mesma coisa quando a gente perdoa. Quando a gente perdoa alguém. Quando nós nos perdoamos. A felicidade explode, né? É como se o seu espírito expandisse, ele ficasse maior. Seus centros de força ficassem todos equilibrados, entrassem todos em equilíbrio, em harmonia. É assim que funciona quando acontece o arrependimento. Não o arrependimento da boca para fora, o arrependimento da boca para dentro. Jesus santificou sua virtude e as lágrimas de Madalena se espalharam como orvalhos sobre os corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. A soberana virtude proclamou o poder do arrependimento e os séculos repercutiram, enfraquecendo a palavra do Cristo. E chegada a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a essência mesma do cristianismo, assim por toda parte e para sempre, né? Ele veio para pautar tudo que Jesus deixou. Por toda parte para sempre. Apagai a cruel sentença de que despoja a alma culpada de toda a esperança. O arrependimento é uma virtude, ou seja, nós somos culpados, mas nós somos preparados e somos capazes de nos arrepender. É uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. Então, vamos, já que nós não somos espíritos adiantados, vamos entrar nesse meio aqui de corações ternos, né? Vamos entrar nessa gama de nos arrependermos de coração, de nos arrependermos do nosso íntimo, do nosso eu. Amai aos que sofrem e assiste o arrependimento, que é a expressão e o sinal que Deus imprimiu na sua criatura inteligente para a elevar e aproximar-se de si. Vocês vão entender bastante quando vocês começarem a trabalhar no Mediúnico 2 e exercer a mediunidade de vocês sobre essa questão do arrependimento. Vocês vão sentir aí na vivência, tá? Vamos lá. No Céu e Inferno, o que eles falam, né? No Código Penal da Vida Futura, nesse capítulo aqui, ó, Código Penal da Vida Futura, sobre o arrependimento e a expiação. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Ou seja, eu arrependi, preciso expiar e reparar. Ok? Estou arrependido, agora eu vou para as próximas fases. Eu vou expiar e vou reparar. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Eu acho que eu respondi algumas coisas aí que vocês estavam comentando anteriormente, tá? O Céu e o Inferno responde isso. O arrependimento suaviza os travos
da expiação, abrindo pela esperança o caminho de uma reabilitação. Eu me arrependi, agora eu preciso me reorganizar, né? Agora eu preciso reaprender a fazer de uma forma, né, que outrora era errado o que eu fazia. Então, eu vou aprender a fazer da forma certa. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, eu arrependi, eu preciso reparar. Ponto. Isso é fato. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. No Pão Nosso, o que ele fala no capítulo Estações Necessárias? Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegando a habilitar-se para uma construção de um reino divino em si mesmo, ou seja, para receber de fato o amor de Deus, para de fato começar a se observar e a viver sobre as leis de Deus, né? A praticarmos as leis de Deus dentro de nós e dentro do nosso coletivo. Se realmente já compreendes, compreender é uma coisa, entender é outra. A gente precisa compreender, e o compreender é compreender internamente. É participar dessa compreensão. Quando a gente compreende, a gente realiza essa compreensão, né? A gente executa essa ação. A missão, já compreendes a missão do Evangelho. Identificarás a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, a gente já vai compreendendo, vai assumindo as responsabilidades e vai conseguindo ter uma maior percepção das coisas, né? E aí já não cabe mais falar que a gente está errando por determinadas coisas que a gente errava há um mês atrás. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. É uma coisa óbvia, né? Até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida agora, atual e física, como também é na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência, numa nova vida. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal, né? Se eu tenho um desafeto, eu arrependi, eu expiei, agora eu vou reparar. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência anterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas. Nós somos coautores das nossas reencarnações, é isso que ele está falando aqui. Nós participamos do planejamento, nós sabemos o que a gente vai fazer, de modo a demonstrar-lhes o reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, como eu já sei o que eu fiz para esse outro, eu quero voltar automaticamente podendo fazer o bem e podendo voltar com essa pessoa também. Então, os nossos círculos familiares, os nossos círculos de amigos, todos eles nós pedimos para vir. E cada um de nós tem uma história com cada uma dessas pessoas, tá? Nem todas as faltas acarretam em prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compreensão ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde e não mais orgulhoso, mais amável e não mais austero, caridoso e não mais egoísta, e assim, né, sucessivamente. Em suma, por bons ou maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Então, eu tenho lá os meus defeitos, as minhas dificuldades, e tento transformá-las em algo produtivo, em algo benéfico para mim e para aquelas pessoas com as quais eu convivo.
né? A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado, porque essa culpa está na nossa consciência, que é o que a gente está falando em aula aqui já. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita, ou seja, não tem uma regra. O que Deus exige por tempo de sofrimentos, é um melhoramento sério, afetivo, sincero, de volta ao bem. Ou seja, não é por tempo indeterminado. Existe um fim para tudo nessa vida. Para tudo existe um início, um meio e um fim. Nós não ficaremos em sofrimento eternamente. Isso não existe, tá? Isso não faz parte da lei de Deus. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-los pela prática do bem. Ou seja, depende de quem? Depende de alguém? Depende do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe, do meu filho? Não, depende de mim mesmo. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe, e deixa de punir quando ele não existe mais, ou seja, quando deixa de pensar e quando deixa de praticar, né? Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir o mal dentro daquela pessoa, dentro daquele espírito, dentro daquela consciência, ou diminuirá de intensidade à medida que ele evolua, né? À medida que ele aprenda com os erros. No Consolador, ele fala o seguinte para a gente, né? Existem lugares de penitência no plano espiritual e acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Eu acabei respondendo essa pergunta já, né? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provação na esfera para vós invisíveis, que a gente desconhece ainda, né? E que a gente pode vir a conhecer se continuarmos, se formos esses espíritos aí inveterados no mal, na questão de estarmos enraizados nos nossos vícios, nas nossas paixões, né? Que para vós é invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso, do arrependimento, etapas iniciais da obra da redenção. Então, todo esse mecanismo, essa engrenagem que Deus nos dá e que ele participa, ele não dá só as ferramentas, ele nos acompanha através da espiritualidade, né? Eles nos acompanham, eles nos acolhem falando assim, olha, vai por esse lado, olha, deixa eu te mostrar uma coisa, olha, o que você acha disso, né? Para que a gente consiga se arrepender, para que a gente consiga se melhorar, né? Mesmo em mundos inferiores, é o mesmo procedimento, é a mesma lei. É tudo igual. Não existe uma lei para mundos superiores e uma lei para mundos inferiores. Isso não existe, né? Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para ele o sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, que ele fala aqui, o Cristo, Deus, né? Porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no seu íntimo a luz radiosa da alvorada do seu amor. Automaticamente, o espírito, por mais endurecido que seja, ele vai chegar a um dia, pode ser depois de um século, de 2 séculos, enfim, ele vivendo naquela condição raivosa, naquela condição de maldade, de violência, de negatividade, enfim, ele ainda é um espírito duro. Por mais tempo que passe, em determinado momento, nós conseguimos aprender a nos arrepender. Por mais endurecido que seja o espírito, nós conseguimos
com os nossos sofrimentos, aprender a nos arrepender, aprender a olhar de uma outra forma, aprender que aquilo que a gente fazia não era o correto, que a gente vai reaprender a amar. Por mais endurecido que seja, por mais inferior que seja o mundo que esse espírito esteja, ele vai aprender. Porque isso faz parte da evolução universal. Ok? Mais um quiz aqui para a gente ir rapidinho, que a gente se estendeu aí na aula. Ó a pergunta que eu vou fazer para vocês, no Livro dos Espíritos, hein? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua encarnação? O que vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que sim também. Sim. Sim. Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente de reencarnar. Pode igualmente distanciá-lo, né? Não quero reencarnar agora, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, né? Então aqui já foi um tapinha no nosso rostinho, né? Falando, olha, você deve e não quer voltar, né? Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Ou seja, eu devo, né, quando eu quero atrasar, né, retardar, eu devo e não quero voltar. Isso tudo vai me causar mais débitos, não é? Eu tenho como condição de espírito uma responsabilidade. Então eu preciso passar por essa dor para que eu seja curado, né? Então, eu acho o Livro dos Espíritos sensacional por isso. Ele fala, assim, ele fala claramente o que deve ser feito, né? Ele fala claramente quais são os nossos defeitos e por que a gente fica criando essas muletas, né? Nesse livro, Valério, é muito bom, quem quiser ler, é bem lindo esse livro, viu, gente? Ele é pequenininho, dá para ler rapidinho. Nesse capítulo aqui, Obsessão Organizada, o que ele fala? Agenor e Marcos, sobre arrependimento e expiação, tá? Agenor e Marcos conversavam preocupados. Está vendo? Eu lhe disse, advertiu o preposto de Lourenço Ventura. Todo cuidado é pouco. Os cooperadores do Nazareno são astutos, estão em toda parte e querem nos levar para a reencarnação, confinando-nos outra vez em um novo corpo. Temos que nos afastar deles. Podem destruir toda a nossa obra. É impressionante como é muito claro nos trabalhos mediúnicos, a gente passa muito por esse tipo de situação, tá, pessoal? No Código Penal da Vida Futura, o que ele fala no Céu e Inferno? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se eu tenho a oportunidade de fazê-lo, por que não fazê-lo? A inércia é uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Porque eu fico inerte, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de auxiliar e eu fico inerte, né? No capítulo 4, Espíritos Sofredores, fala o quê? Auguste Michel era um moço... essa história é boa. Auguste Michel era um moço rico, estroina, gozando a larga e exclusivamente a vida material. Embora inteligente, a despreocupação com as coisas sérias constituía o fundo de seu caráter, sem maldade, mas bom do que mal. Era amado por seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de homem mundano. Sem ter feito mal, não fizeram bem também, né? Morreu de uma queda de carro de passeio. E aí, o que acontece? Em 1863, mal estou desprendido de meu corpo, o Augusto. Ele fala o seguinte: assim posso falar-vos com dificuldade, a terrível queda que fez morrer meu corpo põe meu espírito numa grande perturbação. Isso é num trabalho de mediúnico, tá? Que ele foi trazer a comunicação.
E aí, em março, em 18, isso foi em 8 de março. Em 18 de março, ele fala o seguinte: já vinha a voz, mas só pude falar-vos com muita dificuldade. Ainda neste momento, posso a custo me comunicar convosco. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Porque essa dor horrenda, essa terrível angústia ainda existe. Ele não entendia que ele, como, né, estando sem o corpo material, por que ele ainda sentia todas essas dores. Rezai para que Deus me conceda o repouso. E aí, em maio, ele retorna. Podeis fazer-me bem por vossas preces, não vos retardeis, suplico-vos. Vejo quanto a minha vida foi oposta ao que deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. Minha fortuna não serviu senão para satisfazer as minhas paixões, os meus gostos de luxo e minha vaidade. Pensei apenas nos gozos do corpo e não em minha alma. Descerá a misericórdia de Deus sobre mim? Pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres? E aí, em junho, ele volta. Posso falar-vos e agradeço a Deus por me haver permitido. Vi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, pois ela vos reserva para mais tarde um repouso que eu ainda não tenho. Obrigada a todos pelas vossas preces. Então, ele voltava nas reuniões mediúnicas e cada vez mais ele voltava melhor, ele voltava mais consciente do que ele estava fazendo, né? do que ele fez na vida anterior, e com as preces que eram emanadas para ele também o auxiliava de grande maneira para que ele conseguisse começar a ter o entendimento e a compreensão das vossas atitudes e da sua condição real naquele momento, quando ele visitava as reuniões e trazia a comunicação. Isso acontece muito, tá, pessoal? Muito, muito, muito. Não é uma coisa que a gente fale, é exceção. Não, é natural, tá? Bom, então, e aí a gente tem essas penas futuras aí que a gente precisa, né, quitar esses débitos. E aí, quanto tempo que ela dura, né? Como é que funciona isso? No capítulo Duração das Penas Futuras, tá? Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Ou seja, a gente deve, Deus vai lá, traz para a gente as ferramentas para que a gente, né, saia dessa. E ainda mesmo assim a gente continua naquele vício de reclamar. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incura. Então, a gente não vai ficar eternamente se curando, né, se tratando nesse hospital. A ideia é que a gente fique por um tempo, né, por um período, e que a gente se cure. Isso vai depender de nós. A compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos, também vai depender de nós, né? Que a moléstia reclame, esperando alta, tanto mais pronta, quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Deus, né? Deus está todo momento lá, ajudando a gente, né? Através da espiritualidade, falando, olha, Karina, faz assim. Ô, Karina, você está fazendo errado. E eu vou lá e continuo fazendo errado, né? Então, eu vou optar pelo sofrimento. Eu vou optar pela porta larga. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso, né? Ou seja, eu estou te dando remédio, você não quer aceitar, então vai chegar um determinado momento que você vai entender que esse meu remédio, que é o amor que eu tenho por ti, que Deus tem por nós, a gente vai conseguir receber e vai conseguir aceitar e entender que a gente precisa mudar. Eu vou terminar essa parte, tá?
porque já são 10 para as 10 e eu encerro aí, depois eu encerro na próxima aula. Por sendo soberanamente, o que fala aqui nesse livro, né, o Allan Kardec? É um resumo de algumas expressões do Kardec. Por sendo soberanamente justo e bom, Deus não condena suas criaturas a castigos perpétuos por faltas temporárias. Não vai ficar ad eterno, né, a todos. Sempre oferece os meios de progredirem e repararem o mal que fizeram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento. Então, a gente precisa aí também fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente ficar esperando que vai cair do céu. A reparação e o retorno ao bem, de sorte que a duração do castigo é proporcionada, olha só, à persistência do espírito no mal. Ou seja, nós mesmos é que proporcionamos essa condição de estarmos no bem ou de estarmos no mal. Por conseguinte, o castigo só seria eterno para aquele que eternamente permanecesse no mau caminho. Desde, porém, que um lampejo de arrependimento penetre no coração culpado, Deus estende sobre ele a sua misericórdia. A eternidade das penas deve, pois, entender-se num sentido relativo e não num sentido absoluto. A partir do momento que eu tenho o arrependimento por menor, por mais, um pensamento mais rápido, pessoal, que seja, a espiritualidade está ali para poder nos auxiliar, tá? Eu vou encerrar aqui, ficou mais 2, deixa eu encerrar aqui.